Vamos começar, então? Vamos começar, então, gente? Podemos? Podemos. A gente vai começar o capítulo 10, não é isso? Entendimento. Certo? Capítulo 10, entendimento. É esse mesmo. No entanto, pela importância do capítulo 11, vamos tentar retirar o suprassumo do capítulo 9, né? Capítulo 9, o que aconteceu? João, Silas, sim? João não vai fazer a prece? Vamos fazer a prece. Estou esquecendo da prece. Entrou a Deise, né? Então, vamos lá, vamos começar. Mestre, amado Jesus, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, envolto com o conhecimento dessa obra, cujo conteúdo nos surpreendeu relativamente à lei divina, relativamente à lei de ação e reação, na qual nós, muito provavelmente, inferimos-la, nós a infringimos muitas e muitas vezes. E sabemos, Senhor, pelo estudo dessa obra, quanto tempo, quanto esforço não é necessário para a nossa própria reabilitação, em que nós seremos levados, como todos os outros espíritos anteriores que buscaram te seguir, a carregar uma cruz muito significativa, a exigir de nós um sacrifício imenso da nossa própria personalidade, como tu próprio dissestes a Lívia, esposa de Emmanuel, que todos nós morreríamos como a ti, crucificados. Ainda que não no martírio físico, como foi o teu caso, mas interiormente. Assim, Jesus, faça-nos que, do nosso sofrimento, possamos nós renascer para o reino espiritual. E da nossa imensa dor, nós possamos efetivamente nos tornarmos amorosos e nós possamos perdoar os erros mais graves que possam cometer contra nós de forma justa, porque no passado nós também agimos de forma muito equivocada. Assim, Senhor, faz com que dentro de nossas almas nasça um amor fraternal verdadeiro, um perdão significativo, para que nós consigamos, através do sofrimento, entrar no teu reino dos céus, adquirindo a paz de consciência para nós mesmos. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá, né, gente? O capítulo anterior, que cabe a gente fazer algum resumo razoável aqui, pelo grau de impressão que nos causou na alma o conhecimento desse assunto relativo à lei de justiça, à lei de Deus, que nós sempre achamos que nos bastava chorar, pedir desculpa, e dessa forma que tudo estaria bem nas nossas vidas. E esse livro tem nos mostrado que, às vezes, um erro de algumas horas pode nos levar a uma recuperação de nós mesmos num prazo, talvez, de 10 vidas, né? Como a gente viu Silas falando, um grande trabalhador, agora um grande trabalhador, muito evoluído,
mas um trabalhador de região abismal, de região infernal da colônia, né, na colônia Mansão da Paz. Na última vida, e ele diz, na última vida eu falhei com relação às questões do dinheiro, né? Ele era um homem de muitas posses, um filho de uma família extremamente rica. Muito, muito dinheiro. Que o pai era advogado, mas não trabalhava. Mas era um homem honesto, que gostava de estudar. E o próprio filho também não quis fazer nada. Ele se mostrou, né, um ozenário, um amante da posse desde criança. E a mãe quis, então, digamos assim, corrigi-lo, levá-lo para o lado religioso, já descartando a possibilidade de tentar ajudar o marido, já um homem formado, que não iria para as práticas da beneficência. Então ele disse, eu vou encaminhar o meu filho para o lado religioso da vida. E o filho desdenhava. Aí a mãe pensou, então, vou auxiliar o meu filho para que ele se forme médico. Se ele se formar médico, ele pelo menos vai estar em algum trabalho de beneficência, auxiliando o sofrimento do próximo. Ele não queria se formar médico. Ele queria vigiar os pais, para que os pais não gastassem o dinheiro que um dia seria dele. Então a mãe, não, eu não posso deixar meu filho ser assim. Ele não quer ir para a religião, não. Então vou levá-lo para o lado da medicina, para ele trabalhar com o sofrimento do próximo. E ele falou, não, tá bom, mãe, eu vou. Pela insistência da mãe, ele se tornou médico, mas a intenção dele era tirar dinheiro dos ricos com o uso da medicina, né? Mas a mãe faleceu antes mesmo dele se formar médico e aquele diploma virou para ele uma pesada recordação e ele nem exerceu a medicina. Mas, no inventário da mãe, as atitudes dele, de tanta avareza, surpreendiam o próprio pai, que era vinculado ao dinheiro, mas o grau de avareza dele era imenso. Beleza, o que ele faz? O pai, mais ou menos 60 anos, resolve se casar uma segunda vez. Com Aida, né? Com a Aida, de 30 anos, mais ou menos a idade que ele passou a ter. E ele não quis que o pai casasse. Porque a ideia dele é, eu não quero, no futuro, dividir a herança, dividir todo esse patrimônio. O que, para ele, no inventário da mãe, já era suficiente para ele não fazer absolutamente nada até o resto da vida, podendo até esbanjar um pouco de dinheiro. Só não podia ser muito gastador, que ia ficar tudo bem sem que ele precisasse jamais trabalhar de tanto dinheiro. Tá, mas o pai, um homem livre, decidiu o casamento e se casou. Ele evitava a segunda esposa do pai, achando que ela queria simplesmente ganhar dinheiro, ganhar recursos. O que ele faz, então? Ele carrega na ideia uma intenção de dar um jeito com que essa mulher não participe da herança. E sempre na ideia dele tem um plano em que ela tem que morrer, né? Ela tem que morrer. Mas como que ele ia fazer, digamos assim, para eliminá-la, para retirá-la da herança? Ele decide, então, fazer o seguinte: levar a sua madrasta ao adultério, de forma que o pai pudesse presenciar uma cena de adultério e ele próprio atirasse digamos assim, da divisão dos bens. E aí ele consegue. Um dia o pai doente diz para o filho ir com a mulher, né, numa festa social, e ele fica conhecendo quem foi os namorados anteriores da atual madrasta. E um deles, ele capta a amizade com a intenção de fazê-los retornar ao namoro. E traz esse homem para dentro da casa dele, ainda que o pai não quisesse. Mas o pai, um pouco adoentado, acabou indo. E entregava
Esse rapaz chamava Armando, ele era primo da madrasta dele. Ele fazia tudo para que eles tivessem um adultério. E, num dia, realmente, depois de 1 ano, ela cedeu. E o que ele fez? Olha o filho. Ele enfraqueceu o trinco da porta, fingiu que não estava em casa, foi com uma máscara de honra ferida falar com o pai a respeito do adultério. O pai exigiu prova, ele simplesmente levou o pai. E o pai, com 60 anos adoentado, flagrou o adultério sem nem conseguir reagir fisicamente. A mulher, a madrasta, se acamou, ficou 2 semanas acamada, sendo atendida por médicos que não sabiam, digamos assim, da trama e do peso que a casa vivia. E ele, no ouvido do pai, né? Pai, ela foi realmente uma pessoa má. Passa todos os bens para o meu nome, passa todos os bens. E fazendo carinho. Mas o pai também, depois do que o pai fez? Sem que ele soubesse. Ele deu veneno e a madrasta morreu envenenada. Mas ele não sabia. Quando foi no leito de morte do pai, 2 meses depois, o pai confessou entre soluços que havia matado a madrasta. E então ele, que não mais sorria, também faleceu num estado de remorso imenso, o pai, que ele jamais tinha paz. E aí, Silas ficou sofrendo muito, porque toda aquela usura, toda aquela vontade de ser um homem extremamente rico, todo aquele amor pelo dinheiro, levou ele a fazer com que a madrasta adulterasse, fazer com que o pai assassinasse a madrasta e que o próprio pai tivesse a sua alma morta, porque era um remorso ter matado a madrasta do qual ele jamais se perdoaria. Então, o que ele fez? Ele também ficou com um remorso inapagável na alma. Viajou para a Europa com todo o dinheiro, todas as paisagens, todas as comidas, todos os lugares belos que ele ia, nada lhe aprazia. Era a comida mais saborosa, mais conhecida no mundo, desse país, daquele outro, e aquilo para ele causava náuseas. Voltou para o Brasil, não conseguiu ir para a casa dele. Foi para a casa de um amigo do pai dele. E lá, de forma equivocada, também acabou tomando veneno e morreu mais ou menos no mesmo estado da madrasta. Então já viu que ele, no plano espiritual, ele e o pai sofreram bastante. E então agora ele está na espera dele reencarnar de novo para resgatar todos esses débitos. Porém, como? Ele diz, eu tenho uma necessidade de grande esforço e de trabalhar no bem para eu não cair outra vez. Só que é indispensável que nessa reencarnação ele encontre quem? A madrasta. É indispensável que ele reencontre a madrasta, né? E ele vai retornar brevemente? Não. Ele vai reencarnar brevemente? Não. Por quê? Porque ele, o devedor, e, portanto, todos os devedores, nós, estamos extremamente vinculados aos credores. Então, antes dele reencarnar, primeiro, na erraticidade, ele vai ter que encontrar aonde está a madrasta dele. Porque como ela adulterou, ela, digamos assim, teve uma morte muito profunda da alma, ela está em regiões de abismo infinito. Ela está em regiões muito profundas de abismo. E ele, antes de reencarnar, vai ter que ir nesse abismo, retirá-la de lá. E ele não sabe nem onde é que ela está. Ora, aí pergunta o Hilário, mas vem cá, os espíritos que são superiores a ti, eles não sabem onde ela está? Eles não podem ir lá buscá-la? Não. Eles sabem? Sabem. Eles já estão auxiliando? Já estão.
Eles estão auxiliando o próprio Silas? Estão. Mas quem tem a tarefa, como um professor não pode fazer o exercício de matemática, o exercício de português da criança, os superiores não vão resgatá-la do abismo. Quem tem que fazer isso é ele. Olha só a coisa, né? Então, a ideia é: ajudai os vossos inimigos, não é? Ajudai os vossos inimigos, sem que ele auxilie a sua madrasta, ele jamais vai encontrar paz na alma. E o auxílio que ele tem que dar à madrasta tem que ser tão profundo que ela também o auxilie para que ele reencontre serenidade na vida. Só ela. Ele pode fazer o bem a milhares de outras pessoas. Isso vai gerar crédito para ele, para que ele descubra onde ela está, para que ele vá resgatá-la, para que ele a trate no plano espiritual. Depois, o pai dele vai reencarnar, vai ter de novo a mesma esposa que está em regiões muito elevadas, e o próprio Silas e a madrasta serão irmãos. E ele, que não foi médico, vai ser médico, porque ela vai vir com graves problemas físicos, ela vai vir com graves problemas psiquiátricos, e ele vai ter que ser aquele irmão que é amigo, que é médico, que é professor, em todo o sacrifício possível para fazê-la com que ela se levante. Porque ele só vai se levantar, o Silas, se ele a levantar. Então, ele tem toda essa tarefa de reencontrá-la, de auxiliá-la, de fazer com que reencarne. Na reencarnação, auxiliar muito para que ele tenha, no futuro, alguma paz. Ora, aí a gente pensa, isso é um livro da história de André Luiz? Sim. Isso é um livro da história das nossas próprias vidas, né? Ela vai ficar muito mal, estado físico e psiquiátrico, mas ele vai ter que ter uma imensa boa vontade como irmão e médico para auxiliar, porque ele só vai ser feliz se ela for. Percebe o tamanho percebe o tamanho da nossa complicação, que vai exigir um esforço significativo em sucessivas vidas? Porque ele, digamos assim, ela caiu feiamente, caiu. Vai se recuperar em uma vida com o atendimento dele? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, ele atendendo, depois tem que atender em outra vida, em outra vida, em outra vida, em outra vida, até que ela se restabeleça. Aí ele também estará restabelecido por aí, né? Lembram disso? O serviço do próprio resgate nosso diante daquelas almas que se tornaram para nós credoras é um serviço pessoal e intransferível. Os superiores vão nos concedendo recursos à medida que nós estamos fazendo bem, para que neste resgate nós trabalhemos de uma forma a que dê resultado eficaz em quantas vidas forem necessárias para que haja o resgate. Aí o André Luiz, meu Deus, quer dizer que uma falha de momento pode gerar 1 milênio de serviço? Sim. Uma falha de momento pode gerar 1 milênio de serviço. A gente clama a Deus, pede a Deus, mas ele vai nos dar forças para nós próprios, de forma pessoal e intransferível, resgatemos os erros que nós fizemos. Então, foi um livro, esse ensino marcou muito profundamente a minha alma, e acredito que marcou a de vocês, porque a história nossa é a mesma, né? Nós erramos em tudo. Nós, em vidas passadas, assassinamos, sim. Tudo que o ser humano pode errar, a gente errou. Todos nós. Ainda tem mais um acréscimo. O ensino de Jesus é: reconcilia-te com o teu adversário antes, enquanto estás a caminho com ele. Aí o Silas diz: sim,
Porque se eu tivesse freado aquele plano, restabelecido algum sentimento, pelo menos, de carinho com a minha madrasta, algum grau de reconciliação, não teria tido todo esse problema. Agora que eu já não estou a caminho com ela, estando ela em região abismal, eu não sei nem onde ela está. Eu estou desencarnado há quase 50 anos e eu não sei nem onde ela está para que nós nos reconciliemos. Quer dizer, a reconciliação depois da encarnação é muito mais difícil, né? Então, vejam aí, né? Ele diz exatamente assim: depois que nós estamos mergulhados nos nevoeiros infernais, é muito difícil solucionar o problema. Então, esse é um resumo aí que nos marcou como nenhum livro de André Luiz, esse livro Ação e Reação. Ele mostrou que a gente está dentro de uma tarefa muito árdua e muito longa para nós conseguirmos, digamos assim, um grau de serenidade, de paz maior, que será fruto. Ô, João, Sim. se o Hilário foi o causador de tudo, O Silas. O Silas, ele que instigou a traição, o adultério, por que a situação da madrasta é pior que a dele? Que ele já está no, digamos assim, no lugar de trabalho, de refazimento. E ela ainda está nas profundezas do abismo? Sim, sim. A gente tem que ver qual é o passado histórico dela, né? Porque ela deve estar muito provavelmente nessa falta relacionada ao sexo há muito tempo também, né? E tem que ver uma outra coisa, qual é a fragilidade da alma, né? Quantas vezes ela errou e não tem forças ali para se reabilitar, né? Então, ela também tem um passado que, digamos assim, explica a diferença de situação entre ela e Silas. Mas Silas sofreu muito, sofreu como ela. Sofreu gravemente, muitíssimo, né? Agora que ele, na Mansão Paz, ele está há 40 anos. Mas antes disso... E também a falta de perdão, né, João? A falta de perdão é algo... Perdão também. A nossa culpa, né, João, também, porque ela provavelmente carrega uma culpa que leva ela cada vez mais, né, como está aí, para um mundo mais inferior, né? E, João, eu ia te perguntar um negócio. A gente está vendo em assassinato, coisas muito graves aí que Silas fez. Mas eu pergunto assim, faltas pequenas também tem essa, não nessa proporção, né? Salvaguardando as proporções, lógico, mas também tem as mesmas implicações, né? Porque às vezes a gente fala, não, hoje eu vou fazer só... o que eu fiz não foi tão grave, né? Eu não vou passar por isso aí, porque não foi tudo isso. Mas, salvaguardando as proporções, a gente vai sofrer da mesma forma, né? Vai sofrer. E lembra do Evangelho? A gente gosta muito de se desculpar das coisas que nós fazemos, mas nos outros nós criticamos. E ainda, que mais? Qual é o nosso nível intelectual para a gente saber quais são as faltas leves e quais são as faltas graves? E não tenha dúvida, a gente está aqui com o benefício do esquecimento da reencarnação, mas todos nós cometemos gravíssimos delitos. Basta, em vez de 500 anos atrás, vai 1000. Ora, vê a história da humanidade no século X, no século XI. Todos nós estamos dentro de uma história muito grave, de uma história realmente que nós temos que valorar a reencarnação, porque os delitos nossos foram muito significativos, de todos nós, sem dúvida. Lembra o livro Nos Domínios da Mediunidade? O que é que diz o livro? Todas as casas espíritas, com todos os personagens das casas espíritas, estão cheios de
dramas que dariam livros e livros, seja numa vida última, seja em vida mais lá para trás. Então, a gente está com o benefício do esquecimento, mas a gente cometeu gravíssimos erros, essa aqui é a verdade. Então, a gente aproveita bem a reencarnação, né? Vive as provas, perdoa, porque a gente fez coisas muito graves. A gente fez coisas muito graves. Mas vamos lá, né? Vamos agora ao capítulo 10. A gente fez esse resumo aí do capítulo 9, porque nenhum livro até agora tinha, pelo menos a mim, marcado tão significativamente a minha alma, me mostrado que eu estou dentro de um projeto de recuperação para mim mesmo, de mim mesmo, que não vou resolver nessa vida. Que eu não vou resolver, senão parcialmente nessa vida. Só uma Nenhum parcela. de nós, João, nenhum de nós aqui. Eu acho que você ainda tá no caminho. Nós ainda estamos um pouquinho atrasados. Mas então, você às vezes, vai nos conduzindo. Está correndo atrás ele ainda, né, Malu? Nós aqui só absorvendo do que ele está correndo atrás, né? O conhecimento de hoje não é o de ontem. O conhecimento de hoje só abriu os olhos para dizer, meu Deus, quanto eu tenho para recuperar. Só serviu para isso. E, digamos assim, atentar para o futuro, porque, né, carregando ainda a inferioridade da alma. Carregando ainda, sendo capaz de sentir raiva num momento, sendo capaz de sentir raiva em outro momento. Não tem essa, não. João, é por isso que o Raul fala assim, espiritismo não é para quem quer, não, é para quem pode, porque você tem que se enfrentar e não é fácil você se enfrentar. Você admitir erro não é fácil. E quanto mais você vai em busca do conhecimento, parece que mais claro fica, né? O tanto que provavelmente a gente fez. Então, ele fala que o espiritismo não é para quem quer, não é para quem pode, não, é para quem pode mesmo. Porque... Sem falar. Vamos lá, então. Estamos aqui, estamos no comprometimento, né? Estamos. A gente aqui acha que não, mas o nosso comprometimento foi grave. Então, vamos ler aqui o capítulo 10, né? Eu já li esse capítulo 10 inteiro, e agora vai falar com relação ao débito de natureza sexual, de alguém que vem desde 1400 e alguma coisa, falhando, saldando parte da dívida, adquirindo outras, saldando parte, adquirindo outras, progredindo pouco, e sempre que volta ao plano espiritual, volta na mesma região infernal. Encarna pelo auxílio da equipe espiritual, desencarna e volta na mesma região infernal, saldando pequena parte de dívidas muito significativas. Ou seja, patinando na lama. Bora lá. Capítulo 10, entendimento. Na noite imediata, em seguida aos serviços rotineiros, Silas procurou-nos para a continuação da tarefa encetada, né? Mas lembram que eles estão falando dos seus dramas, Silas falou do seu drama, dentro de uma outra história, a história do Antônio Olímpio, para convencer os seus obsessores, né? Os obsessores de Antônio Olímpio e do seu filho, que está encarnado, a deixarem de obsidiar, né? Esses obsessores, são obsessores atualmente, porque o irmão os matou para ficar com toda a fazenda, lembram? Então, eles vão voltar a essa fazenda. De regresso ao lar de Luís, o filho de Antônio Olímpio, o que matou os irmãos, né? O filho, que tem mais ou menos uns 40 anos de idade, também é muito avarento, e ficou lá com todas as terras, recebendo, então, a obsessão dos tios que foram assassinados pelo pai dele. De regresso ao lar de Luís, alimentamos conversação comum sem qualquer alusão ao tema da véspera.
E como que, sintonizados em nossa onda mental de respeito mútuo, Clarindo e Leonel receberam-nos com discrição e carinho. O Clarindo e o Leonel são os irmãos que foram assassinados, são tio de Luís, né? Depois que o Silas contou a história, o drama da vida dele, eles mudaram de posição, deixaram de obsidiar o Clarindo e o Leonel, né? Porque foi uma história que os tocou muito sentimentalmente. Então, vamos lá. Afiguraram-se nos, quer dizer, nos pareceram ambos, o Clarindo e o Leonel, sobremaneira trabalhados pelas ideias que o assistente lhes ofertara indiretamente ao espírito. Indiretamente por quê? Porque o Silas falou da sua falha, não falou da falha deles. E falando da sua falha, despertou os dois que estavam no mesmo caminho de erro, né? Em casa do situante, o quadro não se alterara. Quer dizer, os obsessores deixaram de obsidiar, mas o obsidiado não melhorou, né? O obsidiado continua vinculado à avareza. Luís e os amigos cavaqueavam, quer dizer, conversavam cordialmente, comentando as pragas do campo, as doenças dos animais, a carestia da vida, quer dizer, a escassez, o aumento do custo de vida e os negócios infortunados. Lembra, eles eram super pessimistas, falavam que tudo era uma ruína, que os ricos, que Deus ia trazer o fim do mundo, né, de forma iminente, quer dizer, de forma rápida, porque os ricos não auxiliavam os pobres. Mas eles próprios, sendo pessoas muito ricas, não são capazes de dar um centavo para ajudar ninguém, né? Lembram? Mas fica falando mal de todo mundo. E o mundo não presta, nada no mundo presta. Entretanto, os dois irmãos demonstravam-se agora claramente desligados de semelhante painel de sombra. Cumprimentaram-nos com a gentileza irradiante de quem se punha à vontade para acolher-nos e fitaram Silas com desusado interesse, quer dizer, com extraordinário interesse. Então, eles ficaram muito admirados com o Silas, né? Com o nível evolutivo de Silas e com a tarefa dele de se recuperar da própria avareza que causou assassinato, envenenamento. Ele próprio, basicamente, se suicidou. Tudo em função da avareza, foi a raiz de diversos problemas para grande quantia de almas. Adivinhava-se que havia tomado a confissão do assistente para valiosas reflexões. Pela confissão do Silas, André Luiz, olha, eles estão muito mudados, os obsessores. Com certeza, eles refletiram muito sobre a confissão de Silas. Observando-lhes a metamorfose com inequívocos sinais de comportamento, a mudança deles, dos obsessores, o chefe de nossa expedição nem de leve se reportou ao problema de Luís e convidou-nos com lhaneza, com simplicidade, com afabilidade de trato a acompanhar-nos. Então, vejam, os obsessores já estão convencidos de que devem parar o processo obsessivo. Sim. Mas o Silas não falou do assunto. O Silas não falou nada. Digamos, eles já estão prontos para ir para a Mansão Paz, para receber um tratamento espiritual de uns 50 anos, para que possam reencarnar? Acho que sim. Mas o Silas nem falou disso. Levou eles para outro lugar. Mostrando a renovação de que se achavam possuídos, incorporaram-se de pronto à nossa pequena caravana. A pequena caravana, né? É o Hilário, o Silas, o instrutor, e o André Luiz, né? E agora os dois obsessores que deixaram de ser obsessores. E atendendo à recomendação de Silas, os dois, de mãos entrelaçadas com as nossas, conseguiram volitar, conseguiram voar, né? Com certa facilidade e segurança. Se eles não tivessem se transformado, talvez não conseguissem volitar. E vejam que eles conseguiram volitar
após essa, vou usar a palavra do livro, essa renovação, essa metamorfose, e ainda segurando na mão dos outros, né? Sendo ali carregados, digamos assim. Mas se não tivesse se transformado nem isso, nem assim, nessa condição de mãos entrelaçadas, não conseguiriam. Findos alguns minutos, chegamos a vasto hospital de movimentada cidade terrestre. E como a gente sabe, os espíritos se movimentam com elevada velocidade, ainda que transportando alguns outros ainda inapropriados a uma volitação mais rápida, em minutos, saíram do campo e chegaram no hospital de uma grande e movimentada cidade, né, aqui no Brasil. Então, tipo assim, eu estou no interior de Minas Gerais e cheguei em São Paulo em minutos. Talvez, se não tivesse que carregar os dois, né, chegasse em segundos. Na portaria do hospital, um dos vigilantes espirituais dirigiu-se carinhosamente a Silas em saudação fraterna, e o nosso dirigente Nolo apresentou atencioso. Esse é o nosso companheiro Ludovino, que no momento se encontra encarregado da necessária vigilância em benefício de alguns enfermos ligados à nossa casa pelos vínculos da reencarnação. Ora, então vejam bem, a casa Mansão Paz, de quem eles estão falando, da casa da qual eles estão falando, ela fica numa região infernal, a ponto de lá não ter nem luz solar, lembram? Que do lado de fora as pessoas recebem atendimentos e que muitas vezes elas chegam completamente desfiguradas a ponto dos trabalhadores, dos enfermeiros, dos diretores não saberem nem quem é a pessoa. De tanta deformidade perispiritual, parecendo um monstro. E do lado de fora não tem atendimento nenhum, porque é impossível auxiliar pessoas revoltadas. Então, do lado de fora não tem benefício nenhum. Lembram? E qual é a solução de Deus para o pessoal que está do lado de fora extremamente revoltado e ficando nessas regiões meses, séculos, às vezes, a depender do grau de revolta? Dá tormento, dá furacões, para que uma dor externa provoque uma mudança íntima da alma. Mas na circunvizinhança da mansão, se a gente lembrar pelo lado de fora, tem algumas pessoas que estão melhores, quase em condição de entrar na mansão. Lembram disso? Mas vejam bem, qual é o objetivo final de uma região dessa de trevas tão grande que não tem nem luz solar e o relógio tem que ser de 24 horas para as pessoas se guiarem? Fazer com que aquelas pessoas reencarnem. Porque para elas que estão naquela região, e talvez para nós, a reencarnação é a porta de saída. Palavras literais do livro? Sim. A reencarnação é a porta de saída do inferno que nós criamos para nós mesmos. Lembram? Então, o que acontece? Um trabalhador da Mansão Paz está aqui na Terra, dentro de um hospital. Quem é ele? Ludovino. O que ele está fazendo? Ele está vigiando. Vigiando quem? Enfermos, pessoas encarnadas que vieram da Mansão Paz, que vieram de regiões inferiores, muito inferiores, nessa Mansão Paz. Receberam tratamento, reencarnaram e a mansão continua ajudando. Não somos abandonados, venha de onde viermos. Mas ele está fazendo, qual é o serviço dele? De auxílio aos enfermos. Vigilância. Quer dizer, ele está vigiando pessoas que, vou usar essa expressão, que estão atualmente num grau bastante inferiorizado, e bastante um pouco atrasados, vigiando para que obsessores que são inimigos, que a própria pessoa encarnada agora fez no passado, não possa atrapalhá-las. Pelo menos, então, eles têm o benefício de ter um vigilante. Mas não é um vigilante para cada um. Um vigilante é benefício de alguns enfermos que vieram da Mansão Paz. Abraçamos-nos todos irmãmente. Logo após,
o responsável por nossa equipe de trabalho tomou a palavra indagando. Aí o Silas, que é o instrutor, o diretor daquela equipe, o responsável pelaquela equipe, e a nossa irmã Laudemira. Recolhemos hoje notícias graves. Quer dizer, o Silas está lá na Mansão Paz e chega para a Mansão Paz notícias graves a respeito de uma pessoa que passou por lá. Nossa, Laudemira, está com problema? Está com problema. Então ele sai lá da Mansão Paz, lá da região infernal, mas é uma colônia boa, num campo de sombra pura. E vem aqui na Terra auxiliar uma pessoa que, por ter passado pela mansão, reencarnada, continua sob o cuidado da mansão. Porque a gente recebeu notícia lá embaixo que a coisa está feia para ela aqui. Sim, está feia mesmo, concordou o interpelado. Tudo faz acreditar que a pobrezinha sofrerá uma intervenção perigosa. Ora, ela está no hospital, vai sofrer uma operação. E essa operação é perigosa. Na opinião dos espíritos superiores. Ou não tão superiores, mas pelo menos com a capacidade de trabalhar para resolver o problema. Envolta nos fluidos anestesiantes que lhe são desfechados pelos perseguidores durante o sono, tem a vida uterina sensivelmente prejudicada por extrema apatia. Então, olha o que ele está falando. Qual é o problema dela? Apatia da vida uterina. Quer dizer, ela está para ser mãe, tá? Mas os espíritos inferiores, que não gostam dela por relacionamentos problemáticos de vidas anteriores, quando ela dorme, dão a ela, na região do útero, fluidos anestesiantes capazes de causar o adjetivo tem mais força que o substantivo, extrema apatia. Ou seja, esses perseguidores, durante o sono, estão querendo atrapalhar o nascimento dessa criança? Sim. Se possível, que não nasça. Se possível, que não nasça. E quando eles fazem isso a todo instante? Não, durante o sono. Com o quê? Fluidos que anestesiam. Aí o bebê deixa de se alimentar, o bebê deixa de se movimentar. O termo é apatia. E vai complicar na opinião dos espíritos superiores, está complicando, o caso é grave. O cirurgião voltará dentro de 1 hora. E na hipótese de os recursos aplicados não surtirem efeito, providenciará o cirurgião uma cesariana como um remédio aconselhável. Quer dizer, então, o médico parturiente lá, o obstetra, né? Ele, olha, eu vou te dar um remédio aqui. Se 1 hora tu não melhorar, a gente vai fazer a cesariana. Aí chega essa notícia lá na Mansão Paz, os espíritos trabalhadores do bem estão preocupados. Estão preocupados. Eles não querem que faça essa cesárea. Nosso amigo mostrou funda preocupação a vincar-lhe o semblante habitualmente calmo e ajuntou. Então, ficou preocupado Silas, que ele é habitualmente calmo. Uma operação dessa espécie acarretar-lhe-á grandes prejuízos para o futuro. O prejuízo não vai ser agora, talvez. Talvez até essa criança nasça, ainda que os espíritos perseguidores estão lançando fluidos anestesiantes, causando extrema apatia na vida uterina. Mas no futuro, vai complicar. Com certeza, no futuro vai complicar. Consoante o programa organizado
em favor dela. Quer dizer, tem um programa para a reencarnação da Laudemira, que não foi feito por ela. Lembram que tem alguns espíritos, pelo grau de lucidez, eles participam do seu próprio programa reencarnatório, como a gente vê no livro Missionários da Luz, né? Alguém aceita, olha, não é obrigado, mas você não quer aceitar aí com um problema na perna? Aceito. E a outra que, em vez de aceitar, ela pediu vir com problemas na tireoide, porque ela não queria ter um corpo bonito para ser admirada pelos homens, porque assim ela iria se desvirtuar e não iria resgatar os débitos através do trabalho que ela deveria fazer junto com os filhos que ela desregrou em vidas anteriores. Lembram disso? Então ela diz, olha, eu não estou gostando, meu corpo está muito bonito. Eu quero ver se é possível, eu quero ir com problema na tireoide, porque eu quero ser feia, para eu não atrair olhares masculinos, de forma que eu cumpra a minha tarefa. Essa aqui, não. O programa foi organizado para ela sem que ela participe. E o programa dela, cabe-lhe receber ainda mais 3 filhos no templo do lar. Quer dizer, a gente não sabe se esse que está na iminência de nascer é o primeiro. Então, digamos aí, no mínimo, ela vai ter 4 filhos. Que ela aí cabe-lhe ainda receber mais 3 filhos no templo do lar, de modo a utilizar-se do presente estágio humano com tanta eficiência quanto se torne possível. Então, no mínimo, ela vai ter 4 filhos, né? Ela tem que receber mais 3. E a cesárea vai impedir esse programa espiritual. E a cesárea vai impedir esse programa espiritual. O guarda fixou um gesto de respeito e ponderou. Creio, então, que não há tempo a perder. Porque o médico disse que ia voltar em 1 hora. E, na verdade, ele deve, né? Eu acho que está faltando só uns 40 minutos. Eu estou fazendo uma inferência de tempo. Percebe? Silas tomou-nos a dianteira e conduziu-nos à pequena enfermaria, onde jovem senhora se lamentava aflita. Simpática matrona, de nevados cabelos, em cuja ternura percebíamos a presença materna, velava atenta, acariciando-lhe as mãos inquietas. Notando a expressão de pavor que os olhos da doente exibiam em pranto, então ela está chorando, ela está com pavor, ela está com medo, né? A gestante está com medo. Procurei a palavra de Silas quanto à causa desse tão agoniado padecimento. Nossa irmã esclareceu prestativo. Será novamente mãe em minutos breves. Encontra-se, porém, algemada. Olha o termo. Algemada a provas difíceis. Demorou-se muito tempo em nossa mansão, antes de retornar ao corpo denso de carne. E lá na mansão, sempre vigiada por inimigos que ela mesma criou em outro tempo, quando se valeu da beleza física para acompliciar-se com o crime. Se valeu da beleza física, né, vai falhar no sexo. E ainda, em função de tudo isso, praticou crime. Um homem matando o outro, né? E quantos, então? Um homem matando o outro, por causa da beleza, eu quero esta mulher para mim. E olha o que ele disse. Ficou muito tempo na nossa mansão paz. Porém, ela, do lado de fora, tem um monte de inimigo dela, que a vigia. Ora, lembra daquele capítulo, do capítulo 2 ou do capítulo 3? Recolhidos algumas pessoas, alguns espíritos à enfermagem. Aí logo, dentro da enfermaria, 3 espíritos começaram a quebrar tudo.
começaram a quebrar toda a enfermaria, né? Por que estão fazendo isso? Sintonia mental à distância com os espíritos que estão lá fora. Ora, então ela, o caso dela, recolhida na mansão, sim, mas o pensamento dos inimigos do lado de fora, e às vezes a longa distância, chega para ela e ela, apesar de estar sendo acolhida dentro de uma colônia digna de infinito respeito, tem um comportamento completamente desregrado. O que é isso? Sintonia com os inimigos. No caso do capítulo 2 ou 3, solução: tira quem não está fazendo nada de errado de dentro da enfermaria e dá um choque geral. Lembram disso? E dá um choque geral na enfermaria para quebrar a sintonia, para eles melhorarem de volta o comportamento. Lógico que, digamos, o choque é o tratamento de emergência para a situação em que eles chegaram. Mas tem outro tratamento, né, que vai, digamos, diminuir esse contato à distância. Bela mulher atuou em decisões políticas que arruinaram a estrada de muita gente, influenciando, né, nas decisões políticas de quem era, talvez, os seus amantes, levando à ruína das pessoas que ela queria que fossem arruinadas. Por problemas aqui, problema ali. Padeceu muitos anos nas trevas infernais. Muitos anos nas trevas. Mas o adjetivo caracteriza mais que o substantivo. Não é simplesmente uma região de trevas. São trevas infernais. Entre o plano encarnatório e uma região sombria. Até que mereceu a felicidade de renascer com a tarefa de restaurar-se restaurando alguns dos companheiros de crueldade. Como que ela vai se restaurar? Ela vai se restaurar se ela restaurar alguns companheiros de crueldade na feição de filhos. Quer dizer, pelo menos 4. Se esse vai ser o primeiro filho, e vai ter mais 3, pelo menos 4. Se ela tiver mais filhos, então 5 ou 6. Com ela se levantarão para mais amplos serviços regeneradores. Quer dizer, essa reencarnação dela é só para pôr de pé. Ela vai sair da região de trevas infernais para atingir a colônia Nosso Lar. Numa vida, pode esquecer. Pode esquecer. Ela vem das trevas infernais, dentro da colônia Mansão Paz, digna de muito respeito, continuou vinculada psiquicamente aos adversários que estavam do lado de fora. Ela reencarnou, está sendo mãe pela primeira, ou segunda, ou terceira vez, e ainda, durante o sono, recebe fluidos que podem prejudicar a maternidade atual e, com certeza, as futuras, e, portanto, o seu plano reencarnatório só para que ela se levante. Ela fique normal. Não vai se tornar uma sumidade do bem. Não, não é isso, não. Só para se levantar. Só para, pelo menos, conseguir, no plano espiritual, quando retornar, não ir para uma região de sombra. Ver se, pelo menos, você consegue ler um livro, porque, às vezes, o psiquismo nosso fica tão horrendo que você não consegue orar, você não consegue fazer uma leitura do livro. Não, é só para ela se levantar. Se ela levantar, 4. Silas, contudo, lançou-me expressivo olhar e acrescentou. Então a gente acha, não, estou aqui, eu estou com certeza, eu vou sair dessa reencarnação atual, vou direto para Júpiter. Vou direto para a colônia Alvorada Nova, na qual a colônia Nosso Lar se inspira como modelo. Pode esquecer. Talvez não seja isso. Talvez essa meta, para mim, esteja muito longínqua. Pelo menos eu quero ficar de pé. Silas, contudo, lançou-me expressivo olhar e acrescentou.
Historiemos o assunto mais tarde. Agora é indispensável agir. Você tem aí menos de 1 hora, o cirurgião deu o remédio, vai voltar e disse, olha, se 1 hora não der, vou fazer a cesárea. E a cesárea acabou o plano dela, não vai se levantar. Por causa de uma cesárea, não vai se levantar. Sob a atenção de Clarindo e Leonel, que nos seguiam surpresos. Lembram? A outra história do Clarindo e Leonel, os obsessores que estão acompanhando agora um novo drama para ver se eles melhoram o seu drama. Sob a atenção de Clarindo e Leonel, que nos seguiam surpresos, convocou-nos, a Hilário e a mim, para o socorro imediato. Não tem tempo. O socorro é já. Determinando permanecêssemos ambos em oração, com a destra, com a mão colada ao cérebro da doente. Começou a fazer operações magnéticas excitantes sobre o colo uterino. Ora, o colo uterino, vamos voltar à linguagem do livro, está em extrema apatia? Está. Não, agora eu vou fazer uma operação magnética para causar excitação, para sair da apatia. Substância leitosa, qual neblina leve, irradiava-se-lhe das mãos, espalhando-se sobre todos os escaninhos do aparelho genital. Decorridos alguns minutos de pesada expectativa, quer dizer, a gente não tem tempo, o trabalho é grave. O trabalho é grave, a gente tem que socorrer um plano reencarnatório de, no mínimo, 5 pessoas. Dela e daqueles que ela tem que levantar. E se ela os levantar, ela se levantará. A expectativa é pesada. Surgiram contrações que, pouco a pouco, se acentuaram intensamente. Com o passe, em minutos, derramando uma substância leitosa que parecia uma neblina leve, em minutos, vencendo a expectativa pesada, começou a contração. Começou a contração. A contração foi se acentuando com intensidade. Silas, atencioso, controlou a evolução do parto até que o médico ingressou no recinto. Quer dizer, então o Silas ainda controlou. Não pode caminhar muito rápido, porque o médico ainda não chegou. Não pode caminhar muito lento, porque não é o objetivo. Então, eu vou controlar a evolução do parto até que o médico chegue. E assim, com uma substância leitosa, eu salvo o plano reencarnatório da Laudelina e dos 4 espíritos que ela vai ter que auxiliar, que ainda o planejamento desses talvez não esteja nem confeccionado. Vocês serão, vai ter que ter mais 3 filhos no futuro. Longe de registrar a presença, longe de registrarmos a presença, o médico sorriu satisfeito. Né? Ah, funcionou aquele remédio que eu dei. Não foi o remédio, não. Reclamando o concurso de competente enfermeira, a cesariana foi esquecida. Convidou-nos o assistente ao regresso, informando tranquilo. O organismo de Laudemira reagiu brilhantemente. Esperamos possa continuar na obra que lhe compete, com o êxito necessário. Né? E depois? Pois é com ela. Agora eu garanti que o plano será cumprido, mas os detalhes do plano, com ela. Compete a ela, a obra que lhe compete. Puséramos de novo a caminho. Agora vamos voltar para o drama do Leonel e do Clarencio, né? Leonel, cuja inteligência aguda não perdia os nossos menores movimentos,
perguntou a Silas, com ar respeitoso, se os trabalhos a que ele, Silas, se dedicava exprimiam alguma preparação diante do porvir, diante do futuro. O que o assistente respondeu sem pestanejar, sem dúvida. Sem dúvida. Ainda ontem lhes falei dos meus desajustes de médico fracassado. Lembra? Um médico que não exerceu a profissão pela usura. E comentei o plano de abraçar a medicina no futuro entre os encarnados nossos irmãos. Todavia, para que eu mereça a aventura de tal conquista, consagro-me nas regiões inferiores, que me servem de domicílio, ao ministério do alívio, criando causas benéficas para os serviços que virão. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Eu fui um médico fracassado. E na próxima reencarnação minha, não foi o erro mais grave dele. Lembram? Levou a madrasta ao adultério, levou o pai a ser um assassino, e ele próprio depois tomou veneno. Tudo por causa da usura. Né? Lembram? Mas, fora isso, ele foi um médico que não exerceu a profissão. E ele quer, no futuro, exercer a medicina. Mas, para que ele tenha tal merecimento, ele trabalha? Não, não é esse o verbo. Ele não trabalha. Ele faz o quê? Ele se consagra. É diferente. Ele não faz alguma coisa. Ele não é o trabalhador de domingo. Ele se consagra ao ministério de aliviar, criando para si causas benéficas para o serviço de médico na Terra. Deu para entender a coisa? Causas quer dizer, vamos parar, pelo amor de Deus, vamos parar e refletir. Cada dia que passa é uma oportunidade em que, se eu fizer um bem, se eu perdoar, se eu realmente auxiliar o próximo, eu estou causando para mim, trazendo para mim, causas benéficas que me auxiliarão nos dias seguintes. É isso aí. Então, a revolta, a raiva é pura perda de tempo? É pura perda de tempo. Você, além de ser perda de tempo, pode, através de tais sentimentos, se prejudicar por ter prejudicado outros, causando causas não benéficas para o seu próprio futuro? Simples assim. Ponto final. Simples assim. Quer dizer que eu estou aqui encarnado? Estou. Quanto mais benefício eu fizer, mesmo aqueles que são os meus maiores adversários, aos maiores inimigos, as pessoas que mais me feriram, se eu perdoar e lhes beneficiar, na verdade, no futuro eu estou beneficiando a mim mesmo. É isso aí. Simples assim. Vamos parar aí, gente? Parar aí nesse causas. Então, ó, engolamos o orgulho, porque o benefício é, antes de tudo, para nós mesmos. Simples assim. A minha vida no plano espiritual, a colônia que eu conseguir atingir, depende de cada dia. Depende de cada minuto aqui, dentro de casa e fora de casa, auxiliando aquelas pessoas, a todas as pessoas, e principalmente aquelas com quem eu tenho alguma aversão, algum problema, que me feriram grosseiramente. É isso aí. João, ainda